E aí, pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa análise da carteira que nós construímos aí com baixa volatilidade, média volatilidade e mais alta volatilidade financeira através do beta. Esses aqui são os valores do beta. Quem não viu aí a definição que eu usei para construir essas carteiras está nos vídeos anteriores. Lembrando que isso aqui não é indicação, eu só fiz uma construção diversificada aí em cima dos betas. Então, não fiz uma análise fundamentalista das empresas aí, só fiz através do beta para mostrar qual a relação que teria nas semanas sucessoras aí. Então, nesse caso, essa semana vai ser a primeira semana que nós estamos analisando a volatilidade da carteira e a influência aí nos valores reais. Eu peguei R$ 500, investi nesses ativos dessa quantidade, daí deu esse valor aqui que sobrou da carteira. Essa aqui são os porcentais, né, que variou durante os dias na nossa carteira. E daí eu fiz o quê? Esses valores aqui são os valores de cada dia que ela fechou, a nome dessas ações, mesmo jeito para baixo. Aqui vão ser o quanto que variou desse dia para esse. Depois, quanto que variou desse dia para esse em porcentagem foi esse. Quanto que variou desse dia para esse em porcentagem foi esse. E esse aqui é o quanto que variou dos últimos dias aí, né? Então, eu vou fazer uma análise aí mostrando quanto que varia cada ativo e depois mostrar quanto que vai variar a carteira como um todo. E depois eu vou fazer uma comparação quanto que vai variar a carteira com betas diferentes. Então, vou mostrar a relação dentro das carteiras com cada ativo com o resultado final e depois vou mostrar a variação geral. Aqui nós temos que o ativo começou em 124, ele aumentou para 128, 130, depois reduziu um pouquinho e caiu mais um pouquinho. Mas se você for comparar um ativo aí com 0,5, comparando com um ativo com 2,33 de beta, ele tem aqui, ó, 65, 65, dele já caiu para 63. Aqui ele caiu continua baixando para 63,01. Ele caiu uma quantidade aí ele subiu 9%, depois ele caiu 0,3%, depois ele caiu menos quase 4%. Daí se a gente observar aqui, ele subiu 2, depois ele subiu mais 2, depois ele caiu 0,62, depois caiu 0,15. Ou seja, se você observar, isso daí é diretamente associado com o beta, porque esse beta aqui ele é muito inferior a esse beta daqui. A mesma coisa se a gente analisar aqui, ó, 1,82 com 0,41. Aqui tem 1%, 0 ponto tantos de variação, 0 ponto tantos. Agora, se a gente observar a Via Varejo, que tem 1,83 de beta, ela variou 4,58, menos 3, 13, 0,13%, menos 2%, ou seja, a variação única que foi pequenininha dela foi esse, todos os dias. Essa daqui, praticamente todos os dias, ela está abaixo aí de 0,5%. É só essa daqui que foi acima. Ou seja, se você observar, isso é uma influência direta do beta do ativo. Agora, analisando a carteira como total, nós temos que nós observarmos agora o primeiro gráfico que vai estar relacionado com a primeira carteira, nós vamos ter. Pronto. A nossa carteira, nesse caso daqui, vou aumentar um pouco mais para ficar melhor para vocês verem. Nossa carteira, nesse caso aqui, ela tem 1.15, ela é azulzinho claro. Ela vai ser a última da série, né? A parte mais de baixo. As outras aqui vão ser cada uma na sequência. Nós temos 1.15, 0.04, 0.5 e aqui 0.8 de queda. Ou seja, se você observar, nós tivemos ativos aqui em cima que chegou próximo de 3, que foi 2.89, mas também tivemos ativos ali que teve próximo de 1,5 de queda, mas a carteira em si ela teve uma subida no geral de quase 1,15%, né? Ou seja, se você observar, nós temos valores que sobem muito, desce muito, sobe muito. E como tem uma diversificação aí entre fundos imobiliários, tipos de fundos imobiliários e ações, nós temos que nossa carteira, esse azulzinho claro, ela é bem suave, mesmo na queda dela. Isso daqui não representa que ela vai cair sempre ou subir sempre, não. Nós estamos mostrando o comportamento dela em relação a todos os ativos. Você pode observar que tem ativos que sobem muito, desce muito e a carteira está bem suave. Ou seja, a diversificação
dentro desses beta vai fazer a nossa carteira ter uma variação menor ainda. Ou seja, nós escolhemos betas que tem uma variação pequena e a nossa carteira, por ser uma média desses betas, ela vai ter uma variação menor ainda. Agora, quando nós passamos para uma carteira que tem uma variação um pouco maior aí, né? Vamos pegar aqui o exemplo dessa carteira. Nós temos que a nossa carteira aqui foi próximo de 4, a variação dele, 3,70, tá vendo? 3,70. Essa carteira aqui ela tem um beta já maior do que a da anterior, ele tem um beta próximo de 1, e a da anterior é 0,50 aproximadamente. Então nós temos que a nossa carteira tem ativos que vão de 6% de subida para menos 4 e menos 6% de decrescimento. Ou seja, oscila muito mais do que na carteira anterior, né? E aqui, se você observar, nenhum dos ativos oscilou desse tanto. Aqui nós já temos isso, que é uma consideração do beta mais alto. E nisso daí nós temos que a nossa carteira, apesar de ter ativos oscilando muito, ela vai oscilar bem menos do que aqueles ativos, porque ela é uma média daqueles ativos. Mas você pode observar que essa carteira ela parte ali de próximo de 3% e cai para 1,39% aqui, ó. Se comparar com a carteira anterior, 1,15% foi o máximo que ela oscilou. O resto tudo foi uma oscilação menor do que isso. Aqui, nós temos que é normal oscilar esse tanto que ela oscilou o máximo da outra carteira. Ou seja, essa daqui é mais conservadora em sentido de oscilação, né? Ela tem um beta menor. E a nossa carteira, apesar de ela ter uma oscilação menor do que os ativos separadamente, ela vai ter uma oscilação um pouco maior do que a anterior. Ou seja, isso aí dá para ser visto no gráfico. Ela vai estar no comportamento médio de toda a carteira. Agora, se nós partirmos para um ativo muito mais chance de oscilação, vai ser esse daqui. Nós temos essa carteira de baixo. Essa carteira de baixo é um beta naturalmente mais alto, né? O beta dela é de 1,77, enquanto o beta da outra era de menos de um pouquinho coisa. Então, se a gente for comparar, nós temos a carteira começou aí já próximo dos 6%, 5,53, tendo ativos aí que oscilou entre 9 e 4. Depois ela caiu para 1,31, depois ela continuou em 1,58, em seguida ela subiu 1,16%. Ou seja, vocês podem observar, nessa daqui foi difícil de ter uma oscilação acima de 1%. Nessa daqui já começou a ser difícil de ter uma oscilação abaixo de 1%. E nessa daqui nem se ouve falar em uma oscilação sequer que foi abaixo de 1%, porque ela é a média de ativos que oscilam muito mais, né? Isso daí não quer dizer que a carteira ela vai render mais ou render menos. Isso aí significa que você está mais exposto em oscilação e menos exposto em oscilação. Pode ser que, no geral, uma carteira dessa daqui renda bem mais do que uma carteira com beta mais agressivo. Normalmente, eles têm uma teoria que é assim: em momentos econômicos favoráveis, você se expõe em beta mais agressivo. Em momentos econômicos que começa a gerar uma certa crise ou suspeita-se de uma crise, você se apoia em carteiras com betas mais defensivos, menores. Porque né, se ela cair muito a carteira, todas as carteiras caírem, essa daqui vai manter a mesma proporção, essa daqui vai cair bem menos do que os outros ativos. Então, isso daí já começa a dar uma noção para vocês de como vocês estabelecerem metas para vocês estarem administrando as carteiras dentro dos ciclos econômicos. Se quem não sabe dos ciclos econômicos, nós falamos no nosso curso do canal do YouTube. É só vocês estarem entrando lá, que vocês sabem começar a observar dentro das características econômicas que nós estamos passando, qual a maior probabilidade de estar dentro de um ciclo econômico que começa a crescer ou um ciclo econômico que começa a cair. Daí você sabe se você se expõe mais ao risco ou menos ao risco. Como eu disse anteriormente, e algumas pessoas pediram do canal, alguns seguidores, eu vou estar disponibilizando essa planilha para vocês poderem estar acompanhando e vendo esses gráficos aqui também. Vai estar na descrição do canal do YouTube, é só vocês baixarem e observarem aí o que vocês quiserem mais detalhadamente. Obrigado e até a próxima semana que vamos analisar os próximos eventos das nossas 3 carteiras. Lembrando que não é indicação de carteira, é só construir por causa que eu queria analisar 3 carteiras com betas diferentes.
Ou seja, eu não fiz uma análise fundamentalista para construir cada uma dessas carteiras. Eu quero mostrar para vocês como que tem essa relação aí e como que você pode usar isso numa estratégia que você está construindo. Então, obrigado e até a próxima. Tchau.